Converse, todos atentos à mensagem da palavra de Deus. Jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, todos ligados, porque uma palavra pode mudar a sua história nesta noite. Com a palavra, pastor Isaías. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Vamos a um texto, livro de Juízes, capítulo de número 13. Quero ler com os irmãos 2 versos, o de número 22 e o verso de número 23. Juízes, capítulo 13, verso de número 22 e o verso de número 23. Enquanto os irmãos procuram, quero deixar registrado sobre este altar uma palavra de gratidão a Deus pelo privilégio que Deus me concede de retornar nesta cidade, em especial a esta casa de oração. Eu sou grato a Deus por este presente, porque nós estamos no melhor lugar do mundo nesta noite. E eu agradeço a Deus por esse privilégio. Agradeço a Deus pela vida do pastor desta casa, deste campo, pastor Sisac. Tem pessoas que a vida nos apresenta, mas tem pessoas que o céu nos apresenta, e eu quero agradecer a Deus, porque o céu me apresentou este servo de Deus. Muito obrigado, pastor, pela liberdade, a sua esposa, nossa irmã Rosângela, aos obreiros que aqui estão. Não vou citar nome, porque Deus tem me apresentado muito homem de Deus nessa cidade de Rio Claro, e se eu fosse procurar citar nome, primeiro que o horário não permite, segundo que eu ia falhar. Mas Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado pela amizade e pela recepção de quando eu estou nesta cidade. Sou grato a Deus pela minha família que me acompanha. Louvo a Deus pelo esse departamento. A minha oração é que Deus vos dê crescimento, e um crescimento sustentável para a glória de Deus. Agradeço a Deus pela vida da dupla que louvou a Jesus. Eu soube que o senhor é meu amigo. Estamos tomando um café junto, almoçando junto, jantando junto, só que eu não estou sentindo gosto de nada. Mas Deus vai mudar essa história, glórias a Jesus. Amém, irmãos? Está escrito assim: e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, e nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer, na ocasião deste texto, que o povo de Israel já estão dentro da terra prometida. Terra esta que a Bíblia vai dar alguns nomes a ela. E dentre os nomes que a Bíblia dá a esta terra, a Bíblia chama esta terra também de terra prometida. Mas a Bíblia chama esta terra, por exemplo, de terra larga, terra espaçosa. A Bíblia vai chamar essa terra de terra gorda, terra que mana leite, terra que mana mel, uma terra farta. Mas veja o contraste da realidade. Apesar da Bíblia chamar a terra de terra larga e espaçosa, eles estão vivendo num aperto. Apesar da Bíblia dizer que a terra é gorda, farta, que mana leite e mana mel, eles estão vivendo na escassez. A pergunta é: se Deus prometeu uma terra próspera e eles estão vivendo uma outra realidade, o GPS errou a terra? Não, o GPS não errou, o Waze não errou, porque não foi nada disso que guiou o povo. Quem guiou o povo até a terra foi Deus. A terra quem prometeu é Deus, mas a realidade da promessa de Deus está totalmente diferente. Por quê? A terra não está errada, a terra é esta. Só que o resultado disso está no verso de número 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Perceba que todas as vezes que Israel saía do centro da vontade de Deus, Deus sempre usou como correção uma nação inimiga para colocar Israel no lugar que Deus queria. Porque nota de rodapé: se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é colocar o crente no lugar. O pai não coloca, a mãe não coloca, às vezes o pastor não coloca, mas o céu coloca. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Quem sabe tem uma mãe orando por alguém, parece que quanto mais fala, pior fica. Quem sabe tem uma esposa orando por alguém, quanto mais fala, pior fica. Ou quem sabe tem alguém aqui clamando por alguém, quanto mais fala, pior fica. Você não põe no lugar, mas pode dar glória que o céu sabe colocar no lugar. E dentre os nomes que a terra vai dar a esta terra, que a Bíblia vai dar a esta terra, a Bíblia vai chamar essa terra de terra prometida,
Prometida porque nascera do coração de Deus essa promessa para um homem. E me permita eu abrir um parênteses aqui. Graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa. Porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, e não precisa dar glória. Bom, se você quiser, fica à vontade. Mas eu estou falando isso para enfatizar e você guardar. Tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. A pessoa pode estar desempregada, ser amigo do dono da empresa, e ele dizer para você assim: fica tranquilo que a primeira porta que abrir, a vaga é tua. Pode passar tempo e ele não conseguir cumprir. Ele pode prometer, mas não pode cumprir. Mas Deus é tão tremendo que antes de você fazer o currículo, Ele diz assim: eu já abri a porta, tu vai passar por ela, porque eu vou colocar você dentro. Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. Eu não sei se você já vivenciou isso, ou já ouviu alguém assim. Os médicos chamarem a família e dizer: o que nós podíamos fazer, nós já fizemos, não podemos fazer mais nada. E eles não podem prometer, porque eles têm um limite. Eles não podem prometer, mas o céu pode contrariar a medicina e fazer uma promessa, porque o céu tem poder de cumprir. Por quê, pastor? Porque Deus é tão tremendo que antes da enfermidade se manifestar num culto como esse, Ele desce no recinto, Ele visita o teu sangue, Ele renova a tua célula. Oh, glória. E na vida de Abraão, graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa. Porque na vida desse homem, se você for puxar o currículo, o pai da promessa aqui, quem fez a promessa foi Deus, mas quem recebeu a promessa foi Abraão. Então graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa. Por quê? Porque no capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Abraão tem 75 anos. No capítulo de número 11, verso 30, voltando um capítulo, a Bíblia diz que ele é casado com uma mulher estéril. E Deus, quando chama esse homem, Deus faz para ele pelo menos, Deus faz algumas, mas eu quero enfatizar duas promessas. Primeira coisa que Deus fala para ele: ô Abraão, eu vou te dar uma terra, e dessa terra você não vai fazer uma área de descanso, porque essa terra eu vou te dar para a tua família, para a tua geração. Eu vou tornar a tua casa uma nação poderosa. Agora preste atenção, Deus está dizendo para ele que vai dar a terra. Até aí tudo bem, mas Deus está dizendo que vai fazer a semente dele crescer. Um homem com 75 anos não está pensando em ser pai. É claro que eu estou falando da nossa realidade, não da dele. Um homem com 75 anos não está pensando em mudar de casa, sair perto dos parentes. E para não bastar, ele é casado com uma mulher estéril. Mas Deus, no capítulo 12, chega na tenda de Abraão. Deus não toca a campainha, Deus não pede licença, Deus não dá a paz do Senhor. Desculpe da minha liberdade, Deus chega chegando. Deus chega mais ou menos assim: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Caminha comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Esse homem aceita o desafio e começa a caminhar com Deus. E para resumir, por causa do horário, para Abraão Deus dá Isaac, para Isaac Deus dá Jacó. Perceba que é tudo promessa. Se você for estudar as características desse povo, só tem uns aqui que só com muita promessa de Deus. Isaac com Rebeca levou 20 anos para poder gerar, porque a Bíblia diz que ela era estéril. Então perceba que é tudo fruto de promessa. Para Abraão Deus dá Isaac, para Isaac Deus dá Jacó, para Jacó Deus dá 12 filhos, dentre os 12 dá José. Que José, a Bíblia diz que é vendido pelos irmãos, e a Bíblia diz que ele vai parar no Egito como escravo. Agora preste atenção, ele chega no Egito por baixo, mas Deus pega ele de baixo e coloca ele por cima. Eu estou sentindo o céu aberto aqui. Deus pega de baixo e coloca por cima. Deus pega de baixo e coloca por cima. Ele chegou perseguido, invejado, caluniado e vendido, mas Deus pegou de baixo e colocou por cima. Prepare um glória. O que é teu, invejoso não vai tomar o que Deus falou que é teu. Receba essa palavra. Aonde ele põe a mão, Deus prospera. A fome toma conta da terra. A Bíblia diz que ele manda chamar. A Bíblia diz que quando chegam os seus irmãos, ele se revela aos seus irmãos. E para resumir, por causa do horário, que eu quero chegar em Juízes, o texto vai dizer que ele manda chamar o seu pai e toda a sua família. Aí a Bíblia diz assim: e 70 almas desce ao Egito. Tem tradução que diz assim. A minha tradução diz que são 66. O original diz que são 66 almas. Mas tem tradução que diz que são 70. A pergunta é: pastor, são 66 ou são 70? Depende da tua visão. Se a tua visão for de baixo, são 70. Se a tua visão for de cima, são 66. E eu vou te explicar. Se você for puxar aqui a história, na verdade, quando chega Jacó e os seus demais filhos, chegam em 66 pessoas. Mas quando chegam no Egito, reencontra José, 67. José já tinha casado, 68.
E agora ele é pai de 2 meninos, 70. Mas Deus, quando vai contabilizar, Deus não fala assim, ó, e desceu 66 almas e quando chega no Egito encontra mais 4 e vai para 70. Não, Deus já contabiliza no geral. 70 almas chegou no Egito. Por quê? Porque José estava no Egito, mas não era do Egito. Estava no Egito, mas não era do Egito. Estavam no Egito, mas não eram do Egito. Eu vou profetizar, estão na biqueira, mas não são da biqueira. Estão na balada, mas não são da balada. Levanta a mão e recebe a profecia. Deus vai no balcão do boteco, Deus vai na biqueira de fumo, Deus vai na balada, Deus vai na noitada, arranca de lá, dá um banho de sangue e prepara um glória. Coloca do teu lado para dar glória com você. Eu estou falando para a mãe que está pedindo para Jesus alcançar alguém. Oh, glórias a Jesus. Chegaram em 70 almas. Faraó começa a oprimir, mas o que Faraó não sabia é que crente é igual clara de ovo e massa de pão. Quanto mais bate, mais. Se ele está pensando que nessas pancadas tu vai ceder, é nessas pancadas que Deus está fazendo você crescer. Passam 430 anos, já não são 70 crentes, já são mais de 2 milhões de pessoas. Vamos fazer uma conta aqui? Há quem diga que chega a 2 milhões e 500 mil pessoas. Sabe quanto que significa isso? Eu também não. Mas enfileirado um atrás do outro é uma fila de 150 quilômetros de comprimento. É como da entrada da Bandeirantes, lá na entrada de São Paulo, chegando até Limeira quase. Isso são 2 milhões e 500 mil pessoas. Enfileirado um atrás do outro. Lembra quando a gente ia na escola? Hoje não acontece mais isso. Pelo menos hoje, se você não pagar a cantina do teu filho, não é mais que a nossa época. Mas principalmente quando o lanche era gostoso. Lembra quando o lanche era bom, irmão? Olha, tem irmão que deu até aleluia. Era um tumulto em cima das tias, e as tias parece que fazia de propósito. Devagar e pausada elas diziam, se não ficar cabecinha atrás da cabecinha, mãozinha no ombrinho do amiguinho, ninguém come. E o horário já está acabando do intervalo. Que agonia que dava. Não era assim, irmão? Mesma coisa, 2 milhões e 500 mil pessoas enfileiradas um atrás do outro, com a mão no ombro, dá uma fila de 150 quilômetros de comprimento. A Bíblia diz que o primeiro da fila era Moisés. Você sabe o nome do último? Eu também não, porque não importa a posição e nem o nome. O que importa é fazer parte do povo e chegar na terra prometida. Tem gente que briga por posição, briga por postura, briga por cargo, briga por cadeira, mas melhor do que tudo isso é ter o nome escrito no livro da vida. Tem gente que está mais preso no cargo do que na cruz de Cristo. Você quer saber se é firme? Arranca do cargo para tu saber se é firme. Mas melhor do que o teu cargo, melhor do que a tua carteirinha, melhor do que a tua posição, é ter o nome escrito no livro da vida e chegar lá. Oh, glórias ao nome de Jesus. Só que antes disso, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Moisés lá nas pailagens do Sinai. E Deus fala para Moisés, eu ouvi a oração do meu povo e eu desci e vou livrar. Deus fala para Moisés, eu quero que você volte lá no Egito e livre o meu povo de lá. Tu vai arrancar meu povo de lá. Moisés tentou argumentar, mas não teve argumento. Deus chamou, fechou o cerco, e quando ele concordou, ele virou para Deus e falou, Senhor, tudo bem. Eu estou parafraseando, viu, irmãos? A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, eu estou parafraseando. Moisés fala para Deus mais ou menos assim, não, Senhor, tudo bem, eu já entendi, eu vou. Só tem uma coisa, no nome de quem que eu chego lá? Se Faraó perguntar no nome de quem, porque eu passei 40 anos no Egito, eu sei o que significa o Egito. O Egito tem mais de 1000 deuses que são adorados. Deus falou para Moisés, dos 1000 quantos são venerados? Moisés disse 10, Deus disse, eu vou descer para falar com os 10. Eu não vou falar com 1000, vou falar com 10. Os mais adorados são 10, os mais adorados são 10. Por exemplo, um dos deuses que Deus quebrou foi Tifã. Tifã protegia a terra do Egito contra a praga do piolho. Deus mandou tanto piolho que até a estátua de Tifã ficou piolhenta. Porque Deus, quando quer, ele desce no território do inimigo e mostra que é Deus no território do inimigo. Prepare a tua glória, a mão de Deus vai aonde a tua não alcança nesta noite. No nome de quem que eu vou lá? Deus disse, se perguntar o meu nome, tu diga que o eu sou te mandou aqui. Só eu sou? Oh, glória. E você está achando pouco? Mas tem um nome completo? Se perguntar o meu nome, é eu sou. Se perguntar nome com sobrenome, é eu sou o que sou. Oh, glória a Deus. Com um pedaço de... Irmão, e eu vou com o quê? O que você tem na mão? A vara. Então vai com ela. Com um pedaço de vara ele chega no Egito.
Com um pedaço de vara ele quebra Faraó. Com um pedaço de vara Deus quebra os 10 principais deuses do Egito. Com um pedaço de vara os portões do Egito são abertos. Com um pedaço de vara caminham 6 dias e 6 noites. Com um pedaço de vara na mão eles chegam diante do Mar Vermelho. Com um pedaço de vara não sabe o que é para fazer. E a pergunta é, o que fazer? 2.500.000 pessoas murmurando, irmão. E Moisés falando com Deus, Senhor, e agora? Eu quero crer que foi mais ou menos assim. Senhor, o que eu faço? Se eu voltar, Faraó vem aí. Eu estou com velho, criança, eu estou com mala, estamos com animais, montanhas dos lados, o mar na frente. O que eu faço? Levou 24 horas para Deus abrir a boca e falar com Moisés. Moisés esperando uma resposta, porque quando você lê o texto dá a entender que é frações de segundo, mas não foi não. 24 horas ele está esperando Deus falar alguma coisa. E quando Deus chega para falar, ele está esperando uma resposta. Deus vem com uma pergunta: por que clamas a mim? Não, o senhor não está me perguntando isso uma hora dessa. Eu estou querendo saber o que é para fazer. O senhor está perguntando por que eu estou clamando? Eu estou clamando porque teu povo quer me matar. E quando eu te chamei, você tinha o que na mão? A vara. Continua com o que na mão? Com a vara. Então toca nas águas. Irmãos, que cena. Desenha na tua mente aí, porque é profundo demais. A Bíblia diz que ele toca com a vara nas águas e com o sopro da narina de Deus. Esse é o Deus que você serve. Deus abre uma rodovia para o povo passar. Acredita-se que levaram 24 horas. Esses dias eu estava estudando sobre isso e eu fui ver alguém tentando explicar. 24 horas, se levou 24 horas para o povo atravessar aquele trecho do mar, Deus teve que abrir, segundo os especialistas, no mínimo 6 quilômetros de largura. Porque se Deus abre um corredor, estão atravessando até agora. E diz o texto que ele abre com o sopro da narina, seca a terra para o povo passar. Irmãos, isso é difícil demais da nossa mente entender. E eu vou tentar te explicar minha linha de raciocínio. Deus me deu a oportunidade de pregar nos Estados Unidos uma vez, e quando eu estou voltando para o Brasil, o irmão que está me levando para o aeroporto, nós começamos a atravessar um braço, em cima de um braço do mar, uma ponte, em cima do braço do mar, 7 quilômetros de ponte. E quem já esteve lá sabe o que eu vou dizer, o asfalto é impecável, os carros são intergalácticos, mas para mim o pneu do carro do pastor estava furado. A gente matuto, né, irmão? E eu com uma vergonha de falar para o pastor, mas com vontade de falar: pastor, o seu pneu está furado. Um carrão desse furou o pneu. Mas eu falei: não vou falar um negócio desse que é chato. Ele é motorista, ele vai sentir. Mas como eu vi que ele não falava nada com nada, eu falei para ele: pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Eu acho que o seu pneu está furado. Ele falou: não, pastor. É que o vento está soprando e a ponte está balançando. O sangue de Jesus tem... Eu falei: a ponte está balançando desse jeito? Ele é. Eu falei: pastor. Ele falou: não, fica tranquilo, não vai cair não. Só que a engenharia da América, pastor, se a engenharia do Brasil fosse igual, a da América fosse igual ao do Brasil, quando nós enfrentássemos esse estufão, não ficava pedra sobre pedra. Então a engenharia da América é assim mesmo. Quando nós sofremos o último tornado que passou por aqui, a cauda do tornado pegou a ponta da ponte que nós já passamos lá atrás. A gente na próxima cidade, dizendo ele, a próxima cidade que nós vamos alcançar agora, depois da ponte, nós do lado de lá só via a cauda do furacão passando e a ponte tremia que nem uma folha de papel. Quando passou a tempestade, fizeram reparo na ponte, mas a ponte estava de pé. Eu falei: pastor, e para balançar uma ponte desse jeito, o vento foi forte? Ele disse: um vento de 180 km por hora na cauda do furacão. Eu falei: eu nem entendo quanto que é um vento de 180 km por hora. Ele falou: eu vou explicar. Um vento de 180 km por hora, pastor, ele falou para mim, levou casa do lugar, levou carro que estava estacionado, que teve gente que não achou até hoje. Acredito que o tufão lançou no meio do mar. Arrancou a árvore da calçada com raiz e tudo. Ele disse: isso é um vento de 180 km por hora. E eu, com a minha mente rasa, eu pego minha calculadora agora e eu fico calculando. Se um vento de 180 km por hora, meu irmão, arrancou a árvore da calçada com raiz e tudo, arrancou casa e não devolveu, levou carro e não deixou endereço, a pergunta é: qual foi o vento que Deus soprou com o nariz, secou a terra, abriu o mar, não voou um crente? Prepare um glória, meu irmão. O vento que Deus manda no arranco que está do lugar. O vento que Deus manda pega o que está fora do lugar e coloca no lugar.
Tua casa não vai voar no olho do furacão. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Chegam do lado de lá, e quando chegam do lado de lá, Miriam perde a oportunidade. Porque Moisés diz o texto que ele toca com a vara nas águas, o mar se fecha, Faraó se afoga. E Miriam disse: antes da gente continuar a viagem, eu posso cantar um hino? A Bíblia não diz qual foi o ritmo e nem o estilo da letra, mas me diz como que foi a letra e qual foi o instrumento. Ela pega o pandeiro e começa: só o Senhor é Deus, que derrubou Faraó e os seus cavaleiros no meio do mar, porque só o Senhor é Deus, que nos fez passar a pé enxuto, porque só o Senhor é Deus. Eu vou aplicar: que tem sustentado tua casa de pé, porque só o Senhor é Deus, que tem guardado a tua família, porque só o Senhor é Deus, que vela por esta casa de oração, porque só o Senhor é Deus, que te garantiu hoje aqui, dando glória, porque só o Senhor é Deus. Glórias a Jesus. Chega uma certa hora, irmãos, que eles continuam a viagem, e chega um certo momento que Deus chama Moisés para Moisés subir no monte. Mas Deus naquele dia quis falar com Moisés sozinho. E quando eles estão no monte, a Bíblia diz que do monte Deus mostrou para Moisés as planícies da terra. Deus falou para Moisés: você está vendo a terra, Moisés? Aquela é a terra que eu prometi para Abraão, reforcei para Isaac e comecei a cumprir na vida de Jacó. Sabe onde eles estavam? No Monte Nebo. Deus me deu a oportunidade de pisar 2 vezes no Monte Nebo. Quando tu vai a segunda vez não tem mais novidade, mas a primeira tudo é novidade. Eu nunca me esqueço, quando nós chegamos naquele lugar, o guia turístico disse assim para nós: vocês estão vendo lá no fundo? Irmãos, é uma coisa imensa. A tua câmera não consegue registrar. O zoom do teu celular não consegue mostrar para quem olhar a foto o tamanho da imensidão do deserto. Tanto é que quando a gente olha assim, ele diz assim: você está vendo no fundo do horizonte, parece uma poeira escura, os olhos chegam a embaralhar. E nós dissemos para ele: estamos vendo, se lá é Jericó. Vocês estão vendo na areia do deserto, irmão, parece um tapete, e um risquinho que parece um fio de cabelo. Eu vou falar com a minha simplicidade aqui. Sabe aquele piso claro que um fio de cabelo de uma irmã que tem um cabelo comprido cai e você consegue enxergar só aquele fiozinho no claridade do piso? É mais ou menos isso. Ele ainda usou essa expressão. Estão vendo esse risquinho que parece um fio de cabelo atravessando o deserto? Estamos vendo, é o Rio Jordão. Ele disse: do Jordão para cá é a Jordânia onde nós estamos. Do Jordão para lá é Israel. E aquele fundo que vocês parecem poeira é Jericó. Daqui 3 dias, quando vocês cruzarem a fronteira, vocês vão estar em Jericó. Aí ele perguntou para nós: sabe onde vocês estão? No Monte Nebo. Só Deus para fazer um negócio daquele. Ele disse: foi daqui que Deus mostrou para Moisés as bandas da terra prometida pelos lados de Jericó. Quando Deus mostra para Moisés e fala: é a terra que eu prometi, Moisés disse: é a terra que nós vamos entrar? Deus diz: nós não, nós é muita gente, você não entra. Moisés falou: por que não? Eu não mandei currículo, foi o Senhor que me chamou, e o Senhor me prometeu a terra. Deus diz: porque quando eu falei com tu, para tu falar com a rocha, tu não falou com a rocha, tu bateu com a rocha. E eu não mandei tu bater, eu mandei tu falar. Aí Moisés falou: não, mas eu tenho um argumento para isso. A culpa não foi minha. O Senhor mandou eu falar, mas o teu povo naquele dia me irritou tanto que quando eu fui ver eu perdi a cabeça. Em vez de eu falar, eu bati. Mas a culpa não foi minha não, a culpa foi do teu povo. Deus falou para Moisés: então por causa do meu povo você não entra. Nota, deixa eu fazer uma reunião de obreiro rápido aqui, irmãos. Apesar que vai ter segunda, mas já vamos abrir a pauta aqui agora. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós colocamos o povo no céu, e é perigoso a gente não chegar no céu por causa do povo. Pai do Senhor, irmãos, eu venho em paz por causa do povo. Moisés falou para Deus: e quem é que vai colocar o povo lá? Deus diz: primeiro sou eu, e segundo, como o povo é meu, eu já tenho um substituto. Quem? Josué. Mas Josué não está comigo, eu posso descer para avisar? Deus diz: não precisa, eu sei qual é a tenda dele, a cor da lona do telhado da tenda dele. Oh glória. Irmão, não precisa vir de terno rosa, choque, nem verde limão para alguém te enxergar. O que é teu, Deus sabe o endereço da tua casa, e na hora de Deus, Deus manda te buscar.
E eu fico imaginando Josué dentro da tenda esperando Moisés descer. Quem sabe Josué estava pensando, Levi? Quem sabe Josué estava pensando, quais são as ordens que Deus deu? O que Deus está mandando Moisés falar para nós? O que vai acontecer daqui para frente? Ele está esperando Moisés, quem chega é Deus. E Deus chega dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Como é que é? Levanta-te e se prepare para colocar esse povo do lado do Jordão. Vírgula. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Perceba que Deus não fala assim, ó, assim como eu usei Moisés, eu também vou te usar. Não, Senhor. Porque Moisés foi usado com a vara, Josué ia ser usado com a espada. Porque ministério Deus dá para cada um do jeito que Ele quer. Aqui ninguém é papagaio de congresso. Ela faz assim, eu vou fazer também. Você vai com a tua ferramenta, ela vai com a dela, e o nome de Deus é glorificado com a ferramenta que Deus te deu. Josué sai na porta da tenda e diz o quê? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, me permita eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho 47 anos de vida, sou nascido e criado na igreja. Eu tenho muita coisa que aprender, pastor Marcos, mas uma coisa eu já aprendi: não é fácil chegar no céu. Isso eu já consegui aprender nesses 47 anos. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu não estou vivendo de saudosismo, que eu vou falar aqui agora. Até porque Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Agora o que mudou é a realidade que nós estamos atravessando hoje. Com 47 anos caminhando com Jesus, quem tem tempo de fé aqui, talvez mais do que a minha caminhada, já viu o que eu vou falar. Quantos milagres nós vemos instantâneos? Quantas curas Deus curou de forma instantânea? Quantos milagres Deus fez a olho nu? E hoje parece que o céu está de ferro e a terra de bronze. A pergunta é, Deus mudou? Sabe o que está faltando? É santidade. Não oramos, não buscamos, não clamamos e queremos agitar as águas em 2 horas, 3 horas de culto. Porque tem gente que acha que o culto começa às 7 horas. Eu vou te dar uma notícia: o culto começa quando você abre os olhos lá em cima da tua cama, dentro do teu quarto. Você quer saber? Porque depois acha que o cantor tem que rachar a goela, o pregador tem que suar o terno para ver se ele sente alguma coisa. Só vai sentir quem não lembrou do culto 7 horas. Só vai sentir quem começou o culto de manhã lá na sua casa. Lá na sua casa. A minha mãe, irmã Rosângela, participou de círculo de oração 35 anos. E eu frequentei com ela a reunião de círculo de oração. Com todo respeito, eu espero que as irmãs não me reprovem, porque levou 2 anos para mim voltar aqui. Aí as irmãs que me chamam, e agora eu venho com uma... Senhor, eu quero voltar em Rio Claro, Jesus. Mas para mim existe uma grande diferença entre círculo de oração e conjunto de senhoras. Porque conjunto de senhoras tem umas que só aparecem uma vez por ano. E é tudo igual. Igreja é tudo igual. Em Catanduva, pastor, é a mesma coisa. Só muda de endereço e o tamanho da casa, mas a identidade é a mesma. Tem gente que só lembra do congresso e só aparece na igreja uma vez por ano. Isso aí não é círculo de oração, meu irmão. Círculo de oração é quem está no pé do eito todo dia, ó. E eu duvido que no círculo de oração, a reunião de oração, estão todas enfileiradas. Eu duvido. Quem mandou me convidar? Como Deus fazia milagre, irmãos. Como nós estamos se afastando de Deus. Como a modernidade está nos distraindo, irmão. O inimigo não está fazendo barulho. Ele está tirando a nossa atenção de forma silenciosa. Se nós não vigiarmos dentro do culto, nós olhamos mais as redes sociais do que o altar de Deus. Estamos mais preocupados com a selfie e com os registros do que com a glória de Deus. Eu quero te dar uma notícia: é importante, pode ser, mas nada melhor do que a adoração. Porque quando eu adoro, Ele passeia. Quando eu adoro, Ele renova. Quando eu adoro, Ele cura. Oh, glórias a Jesus. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: quer ver milagre? Santidade hoje, para você ver maravilhas amanhã. Ei, calabachou. Pastor, Deus mandou a gente em Catanduva fazer um propósito de oração 1 semana. 1 semana. Deus mandou nós fazermos um propósito de oração. E nós de oração e jejum. Oração e jejum. Oração
e jejum. É claro que nos 2 primeiros dias tinha bastante gente, nos demais já foram faltando, mas continuamos do jeito que Deus mandou: oração e jejum. E Deus mandando falar santidade. Ao invés de você ligar o seu aparelho e ficar assistindo, foi o que Deus mandou lá em Catanduva, irmãos, me entenda. Ao invés de ficar distraído com o aparelho, ora, jejua e faça o seu devocional e culto no meio da tua casa. Entramos nesse propósito. Foi num domingo que nós entramos. Na quinta-feira entrou 3 pessoas na igreja diferente. E quando eles entraram, entrou um rapaz, a moça e entrou a mãe da moça. Entraram e sentaram no cantinho da parede lá atrás. A nossa igreja é pequena, então é fácil de identificar. De repente vem um bilhete como essa folha de papel, desse tamanho. A moça escreveu com essas palavras: pastor, amanhã sexta-feira, 6 horas da manhã eu vou me internar. Os meus seios estão tomados de nódulos. E um inclusive está vazando. Ela escreveu com essas palavras, eu não tive coragem de ler para não expor a moça. Ela disse com essas palavras: todos os 2 estão vermelhos, inchados, doloridos, mas um está vazando. Eu fui no médico, o médico mandou coletar alguns caroços para fazer uma biópsia, mas ele já deu mais de 50% de chance de ser uma doença maligna. E eu vim aqui para o senhor orar por mim. Nunca vi aquela moça, mas quando eu li aquele bilhete, Deus falou comigo: coloca em ação o que você fez com a igreja essa semana, que eu vou mostrar que quando tem santificação, o meu nome se faz presente na casa. O azeite estava no altar. Quando eu peguei o azeite, eu só li assim: irmãos, amanhã a irmã fulana se interna às 6 da manhã para fazer um exame. Cadê a irmã? Ela levantou a mão. Quando ela veio, que nós colocamos o azeite na testa dela, foi uma quinta-feira. Passou sexta, sábado, domingo, ela chega na igreja com um envelope laranja desse tamanho e me mandou um outro bilhete assim: pastor, voltei só para agradecer. Segura o glória e prepara o melhor, porque eu levantei 4 da manhã na sexta-feira para me aprontar para me internar. Mas quando eu cheguei no banheiro, que eu tirei a minha roupa e olhei para o espelho, não estava mais vermelho. Seguro glória. Quando eu coloquei a mão, não tinha mais caroço. Eu procurei o que estava vazando, não estava mais vazando. Eu chamei a minha mãe e disse: mãe, não tem caroço, não tem vermelho e não está vazando. Mas minha mãe disse: não, mesmo assim vamos para o hospital. Chegamos no hospital. Quando entramos no centro cirúrgico, que vieram fazer a coletagem dos nódulos, o médico disse: coletar o que aqui, se aqui não tem? Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Santificai-vos hoje, e Deus vai voltar a fazer maravilhas amanhã. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Através de Josué, atravessam o Jordão. Através de Josué, chegam diante da muralha. Através de Josué, dão as voltas da muralha. Com Josué, eles gritam, Deus abre a boca da terra, recolhe a muralha e o caminho fica aberto. Aí eu saio de Josué e entro em Juízes. Só que me permita fazer só um comentário. Quando a gente olha esse texto de forma isolada, irmãos, dá a entender que todos os inimigos de Israel foram destruídos. Se você ler esse texto de forma isolada, se você ler só esses versículos, eles deram 6 voltas, no último dia deram 7 voltas, foram uma volta por dia, no último dia deram 7 voltas, e ao cabo da 7ª volta do último dia, eles gritaram e Deus derrubou a muralha. Se você parar aí, dá a entender o quê? Um Deus que derrubou uma muralha daquela, só pode ter destruído tudo que era inimigo que estava lá dentro. Mas aí eu saio de Josué e entro em Juízes, e eu vou ver que a realidade não foi essa. Teve inimigo de Israel, irmãos, que foram vencidos, mas não foram destruídos. Teve inimigo que Deus não destruiu. Se eu estivesse lá, eu ia perguntar a Deus: por que o Senhor não destruiu todos os inimigos do povo? O povo passou 430 anos no deserto, no Egito, 40 anos no deserto. E agora, quando eles chegam na terra que mana leite e mel, ainda tem inimigo? Com certeza Deus ia dizer: eu conheço o povo que eu tenho. E se tem um povo que se acomoda com milagre, é o tal do crente, irmão. Não é assim? Alguém fala: vamos para a igreja hoje? Não, hoje eu não vou não. Por quê? Porque hoje é a abertura do congresso e eu tenho mais 2 dias para frente para ir. Vamos na igreja hoje? Não, hoje eu também não vou não. Por quê? Porque está ameaçando de chover, vai que chove, hoje eu não vou não. Vamos na igreja hoje? Não, hoje eu não vou não. Por quê? Porque anunciaram o cartaz, quem vai falar eu não gosto não. Eita, parece que Deus revelou agora, irmão. Esse glória aí denunciou alguém. Ô Jesus, me ajuda. Mas quando ele está no vale... Vamos na igreja hoje? Vamos. Ah, mas quem vai pregar, você falou que não gosta. Eu não vou ouvir o homem, eu vou ouvir Deus. Não é assim? Vamos na igreja hoje?
Vamos. Ah, mas você falou que não gosta de tomar chuva e parece que vai chover. Eu não sou de açúcar, eu vou buscar o meu Deus. Deus sabe colocar o crente no lugar, irmãos. Oh, glórias a Jesus. Eu sinto Deus nesta casa aqui. E dentre os inimigos, irmãos, porque tem gente que Deus coloca do teu lado, não é para te matar, não é para te ajudar. Tivemos uma experiência em Catanduva. Eu não sei se você já escutou falando isso. Se escutou, escuta de novo. Ninguém mandou você escutar lá, esperar só chegar aqui. Pastor Benezer, tivemos uma experiência em Catanduva de uma irmã regente, lá atrás, no comecinho do trabalho. Colocamos ela de regência, uma bênção. Porque tem gente que tem a graça mesmo, irmão. Deus chama e confia e tem a graça. E ela regia uma bênção. Só que entrou uma irmã que cantava muito da igreja. E no ciclo de oração. E quem é que vai solar? Quem canta muito. Deram para a irmã, mas os não se embicaram. Que diz que 2 bicudos não se beijam, né, irmão? Mas na casa de Deus, não. Deus quebra o bico e faz beijar. Ela chegou em mim um dia, no domingo, depois do culto, e falou assim para mim: pastor, eu quero entregar a regência das irmãs. Eu falei: por quê, irmã? Ela falou: porque eu e a fulana junto não dá. Eu falei: não, dá sim, irmã. Não dá, que o senhor não sabe. O senhor vai vir amanhã na oração, que a oração lá é de segunda. Sim, depois da oração, na época era o ensaio com as irmãs do ciclo de oração. O senhor vai vir amanhã na oração? Sim. O senhor pode ficar para o ensaio? Pode. Então o senhor só olha que o senhor vai ver. O senhor vai entender. É claro que do púlpito a gente já entendia, mas a gente faz de conta, porque tem coisa que não é para nós, irmão. Tem coisa que não é para o pastor, isso é um vespeiro. É só orar e deixar Jesus fazer. Pastor pode ter a força, mas nem tudo ele pode pôr a mão. Você sabia que tem coisas que o pastor não pode nem falar na igreja? Porque nós estamos vivendo uma geração dos crentes tão não me toque, não me rele, que dependendo do que o anjo da igreja fala, um obreiro da casa fala, a pessoa, ao invés de receber como confronto para mudar de vida, diz: ah lá, está dando indireta aí, ó. Aí sabe o que Jesus faz? Traz um de longe. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Fomos para a oração, acabou a oração, minha filha na época pequenininha, peguei ela, sentei no meu colo, sentei do outro lado, e as irmãs desse lado aqui. E a cena foi mais ou menos assim. Quando soltou o playback, que a irmã colocou as irmãs de pé, e começou a louvar, e a irmã regendo, e eu estou ali só de olho. Aí a do microfone que fazia o solo, olhando para ela e falando assim: ó. Ô, irmãos, é difícil mesmo, não é verdade? Imagina, olhando no teu olho e fazendo. Aí a irmã regendo olhou para o meu lado e eu só. Quando acabou a oração, o ensaio, ela falou: o senhor viu, não viu, pastor? Eu vi, irmã. Então é por isso que eu quero entregar. Falei: a senhora me dá uma semana? Ela: para quê? A senhora ora e eu oro. Se Deus falar comigo, eu te chamo. E se Deus falar com a senhora me chama. E o prazo é quando? O prazo é domingo que vem. Pode ser? Pode ser. Então Deus te abençoe, que Deus fale com quem Ele tenha que falar. Na quinta-feira, toca o telefone, era a regente. Falou: pastor, Deus me bateu agora. E como que é apanhar de Deus? Porque ela falou assim: Deus me bateu com a mão aberta. E como que Deus bate de mão aberta? Ela falou: eu estou trabalhando aqui na casa da minha patroa, e uma amiga minha passeando lá no Rio de Janeiro, e conheceu uma missionária na mesa sentada. A missionária olhou para ela e falou assim: você conhece alguém por nome fulana? Sim, minha amiga. Liga para ela agora, que Deus quer falar com ela agora. Tocou o telefone, eu atendi, a minha amiga disse: tem uma irmã que eu conheci aqui que quer falar contigo. Mas como assim ela quer falar comigo? Depois eu te explico, fala. Quando ela disse alô, falei alô, Deus tomou a boca dela e disse: assim te diz o Senhor, porventura eu estou te pedindo o que eu te dei de volta? Por que você quer me entregar? Se eu te dei, detalhe, enquanto você faz para mim, eu faço por ti. Deus usou a boca da profeta e disse: sabe quando tu trabalha na minha casa, é por isso que a tua casa está de pé. Porque enquanto você faz para o reino faz por ti. Oh, glórias a Jesus. Ela falou: pastor, não deu nem tempo de eu pensar. Quando eu pensei em pensar, Deus tomou a boca dela. Porque eu ia pensar: Senhor, mas não é que eu quero entregar, é porque a fulana está me perseguindo. Mas não deu tempo, pastor. Ela dizendo para mim no telefone. Ela disse: porque quando eu fui pensar, Deus disse assim: e aquela que tu estás pensando, eu coloquei ela do teu lado, para te ajudar a falar menos, orar mais e vigiar mais. Ó, receba. Irmão, tem gente que não é inimigo. Você quer ver? Você quer ver? Tem hora que você esquece. Se você bobear, você esquece até da fé lá no emprego. Aí Jesus colocou uma pedra no teu sapato lá.
que você chega todo distraído. Mas quando você vê, você fala: Senhor, me cobre com teu sangue, Jesus. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Você pode dar um glória por esta palavra? Sabe quem são os inimigos da vez? Sabe quem são? Os filisteus. Juízes capítulo 3 são os filisteus. Irmão, me permita eu falar um pensamento meu. O que eu vou falar aqui agora não é doutrina, é um pensamento. Para mim, o pior inimigo que Israel teve depois deles mesmos, o pecado. Porque você nunca vai ver Deus perdendo batalha por causa do tamanho do inimigo. Bom, Deus não perde batalha. Eu vou refazer minha frase. Você nunca vai ver na história o povo de Deus perder uma batalha porque o inimigo era grande. Não, senhor. Você vai ver o povo sendo entregue na mão do inimigo por causa da desobediência. Deus não perde, Deus entrega. Leia lá Daniel capítulo 1. Nabucodonosor invadiu Judá. Judá não perdeu para Nabucodonosor. O texto diz assim: Deus entregou Judá na mão de Nabucodonosor. Deus não perde, Deus entrega, Deus permite. E se você olhar para o texto aqui, a Bíblia diz que os filisteus, depois do pecado, para mim o pior inimigo de Israel foram os filisteus. Por quê? Porque a maioria dos inimigos, quando eles iam invadir uma terra, eles gritavam, declaravam. Você vai pegar o texto de Josafá, os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir, por exemplo. Pega o texto. Eles diziam: nós vamos entrar nessa terra, saquear, destruir o que não interessa, o que interessa nós vamos levar para nós. Eles falavam o que ia fazer. Dava tempo do inimigo, do povo fechar as portas, reforçar os muros e se armar para esperar o inimigo. Os filisteus não. Estuda os filisteus para você ver. Os filisteus trabalhavam na forma da infiltração. E aí que mora o perigo, irmão. Porque quando a gente acordar para uma infiltração, já destruiu um monte de coisa. E detalhe, às vezes a mancha aparece aqui, mas o problema não está aqui, o problema está lá. Esses dias eu olhei uma mancha na parede do quarto da minha filha com umas bolhas. Falei: meu Deus, eu acabei de pintar o quarto. Aí tem um irmão da igreja lá que entende de bastante coisa. Falei: irmão, você não pode dar uma olhadinha para mim? Posso. Quando ele chegou lá, ele olhou e falou: pastor, o problema não é aqui não, o problema é do lado de lá da parede. E quando chegou do lado de lá da parede, o problema é lá mesmo. Mas para estourar do lado de cá, já arrebentou para o lado de lá. É a infiltração. Os filisteus não faziam barulho. Sabe o que eles faziam? Alianças no comércio, casamentos mistos. E eles iam infiltrando, sem ninguém ver. E quando eles diziam: vamos invadir a casa dele, o dono da casa dizia: fecha a janela, fecha as portas, tranca o portão e reforça a segurança. Eles não podem entrar. Eles diziam: a gente não vai entrar, nós já estamos dentro. E quando nós entramos, vocês nem perceberam. É assim que o inimigo trabalha. Nem vê, mas quando tu percebe, ele já quis entrar, cirandar e bagunçar. Mas Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra. O sapatinho dele pode ser de algodão, mas Deus vai tuchar fogo no sapatinho dele hoje. Prepare um glória melhor do que esse. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Tua casa não. Teus filhos não. Os teus bens, teus patrimônios não. Deus está dizendo: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Oh glória. Eu vou liberar uma palavra porque queima no meu coração. Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E Deus diz para alguém aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe o que é quebrar o arco? É quando o inimigo pega o arco, empunha no pulso, pega a flecha e aponta para tua casa. Mas Deus está dizendo: antes que ele arme e solte a flecha, Deus vem, quebra o arco. O inimigo pode dizer: mas eu não vou de arco, eu vou de flecha, eu vou de dardo. Mas Deus está dizendo: ele pode até jogar o dardo, mas antes do dardo cair no teu território, quebra o arco, mas ele também corta a lança. E se ele vir com um carro, Deus queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei. Irmãos, Deus queima no meu coração e eu vou liberar. A tua filha não vai entrar nas estatísticas não.
Essa vaidade mundana e esse modismo que está querendo deturpar a mente dos nossos jovens, eu repreendo pela autoridade da palavra. Levanta a mão, segura no alto e quem crê recebe. A tua filha será uma mulher honrada, o teu filho será um homem honrado. Não vão entrar na estatística e nem será motivo de vergonha, porque a tua casa é do Senhor. Recebe esta palavra. Só que presta atenção, irmão. Pode ter muita gente brincando, mas Deus sempre vai ter os remanescentes. Viu? Pode ter muita gente brincando, mas tem muito joelho dobrado escondido que ninguém está vendo. Pode ter muita gente tirando selfie no culto depois de pregar e dizer assim: eu preguei, Jesus curou, salvou, renovou, batizou, o céu rachou. Mas veio com técnica de púlpito. E às vezes foi alguém lá no canto que orou a madrugada e disse: Senhor, abençoa o culto hoje. E Deus diz: pode continuar orando que eu vou descer lá e vou abençoar o culto. Deus ainda tem os remanescentes. E aqui Deus tinha, e pelo jeito, um casal. Mas no casal, a mulher se destaca. Estuda na tua casa a história desse casal. Primeiro que quando o escritor vai falar dela, ela coloca ela lá no vale. E quando vai falar dele, coloca ele lá no monte. Olha como o escritor disse: existia um homem da tribo de Dan, da terra de Zorá, cujo nome era Manoá. Fala o nome, identidade, de tribo que era, só fala de coisa boa. Mas quando vai falar da coitada da irmã, coloca a irmã lá embaixo. Vírgula, casado com uma certa mulher estéril. Além de não falar o nome da irmã, ainda fala o defeito dela. Só que aquela mulher tinha senha. A tua ferramenta pode até não chamar atenção, mas se tu tiver a senha... Eu não sei se alguém aqui já foi em Vigília de São Paulo. Vigília de São Paulo, meu irmão, vou falar da nossa casa. Começa às 11 da noite e acaba às 5 horas da manhã. E eu vou te dizer uma coisa: para tu segurar 5.000 crentes das 11 da noite às 5 horas da manhã, ô pastor, mas não pode acabar mais cedo? Poder pode. E se quiser ir mais cedo, vai embora. Se tiver carro, porque não tem trem, não tem ônibus, não tem metrô. Tem que ficar aqui até a condução voltar. E para segurar 5.000, se for morno. Mas se tiver a senha, tu chega lá 11 horas, o fogo está queimando, meia-noite queimando, 1 hora queimando, meia-noite queimando, 3 horas queimando, 5 horas queimando. Esses dias era 7 horas da manhã, tinha jovens abraçados no pé do altar, falando em língua e sendo batizados com o Espírito Santo. Isso é para quem tem a senha. E eu vou te dar uma notícia: quando você chegar cansado no culto, não senta do lado de quem não tem senha, não. Esse povo dá uma leseira, dá uma canseira, dá um sono. Esse povo, olha, pode prestar atenção, dá uma vontade de dormir, de cochilar. Mas procura 2 irmãos canela de fogo que tem a senha, pede licença e senta. Ó, coisa boa é andar com quem tem a senha. A mulher tinha a senha. Porque, irmão, vem comigo aqui para nós encerrarmos. O texto diz que a mulher está ocupada com seus afazeres. Que cena! A Bíblia é demais, irmão. O texto diz que ela está ocupada com seus afazeres e o anjo chegou chegando. O anjo não pediu licença, não disse: licença, irmã. Irmã sem nome, dá licença. Não, senhor. O anjo já chegou dizendo: és estéril, né? Nunca geraste. Porém eu cheguei e mudei, tu vai gerar. Porque aonde ele chega, um milagre tem que acontecer. Fui orar para uma moça no hospital de Catanduva, irmão Levi, que conhece, Hospital São Domingos. A sogra me ligou desesperada. Diz: pastor, ora pela minha nora. O senhor pode ir lá no hospital orar por ela agora? Quando eu olhei no relógio, era 15 para as 4 da tarde. E nós tínhamos o aniversário de 1 ano de uma congregação nossa numa cidade do lado. E o culto começava às 6 da tarde. Falei: irmã, hoje eu não posso. É muito urgente. Ela falou assim: a minha nora foi desenganada pelos médicos, pastor. Os médicos deu até 7 dias de vida para ela. Aí eu perguntei: mas o que aconteceu? Começou a sentir fraqueza na terça, na quarta amanheceu com uma mancha roxa, foi no hospital, o médico pediu o exame, quando saiu o resultado do exame, para resumir, mandaram internar. Ela está com uma leucemia avançada
E o médico mandou internar. E o médico deu até 7 dias de vida. O marido, meu filho, está desesperado no hospital. Eu consegui o telefone do senhor com uma irmã da tua igreja. O senhor pode fazer esse favor de orar por ela? Falei, irmã, hoje eu não consigo por causa do horário, mas amanhã, antes da escolinha dominical, eu chego lá. Desliguei o telefone, a Sheila falou, quem é? A irmã fulana. Não conheço. A Sheila disse, eu conheço. E o que está acontecendo? Expliquei para ela. A Sheila falou, mas por que você não vai lá? Falei, não, mas amanhã eu vou. Ela disse, mas e se amanhã não dá? Falei, não dá. Mas ela tem só até 7 dias. Não é 7 dias não. Pode ser hoje. Eu falei, eu não tinha feito essa conta. É até. Eu falei, então troca as crianças que eu vou lá rapidinho. Catei o azeite da unção, coloquei no bolso, peguei meu carro e fui lá. Quando eu cheguei no estacionamento do hospital, que eu bati a porta, que eu olhei para ir para a porta do hospital, tinha um jardim, um moço sentado na grama. Ele estava tão desesperado que ele não sentou no banco, ele sentou na grama. E quando eu bati a porta que fez o barulho, ele ergueu a cabeça, o espírito dele reviveu quando ele me viu. O semblante dele enalteceu. E eu fiquei com temor, falei, Senhor, me cobre com teu sangue, deve ser o marido dela, eu não tenho nada para dar para ele não, Jesus. Ele levantou e veio na minha direção, disse, pastor Isaías, obrigado por o senhor ter vindo aqui, eu sou marido da irmã fulana, obrigado. Falei, vamos lá. Chegamos lá na portaria, ela estava numa sala isolada, não podia pensar em pegar uma tosse, porque as plaquetas dela estavam no pé. A resistência dela estava muito baixa. Então ela ficou num quarto isolado. O porteiro devia ser crente, porque quando nós chegamos no quarto, o porteiro disse, infelizmente não pode, senhor. Ele disse, moço, em nome de Jesus, eu trouxe o pastor. Aí o porteiro fez assim, ó. Então vai lá, manda fogo rapidinho que eu seguro daqui. Passamos a catraca, chegamos lá. Quando ele bateu na porta que ele entrou, uma moça bonita, os olhos pareciam uma pedra de azul. Ela sentada na cama com uma máscara, olhando para o nada. Mas quando abriu a porta, ela olhou para o marido. Ele abriu a porta e falou, entra pastor. Trouxe o pastor Isaías. Aí quando eu pisei do batente da porta para dentro, Deus falou comigo, diga para ela que eu acabei de chegar, vou confundir a medicina, fechar a sepultura e acrescentar os anos de vida dela na terra. Pastor Ebenezer, o senhor falou? Pensa no medo, irmão. E não adianta vir me julgar, porque nós somos todos igual. Aqui ninguém tem sangue azul. Você para imaginar um médico falar, tem até 7 vidas, você chega, não, vai morrer não. Falei, Senhor, eu sou tão pequeno. Aí eu tentei negociar com Deus, pastor Isaac. Sabe o que eu falei? Falei, Senhor, eu não preciso nem falar, o importante é o que o Senhor vai fazer. A glória é tua mesmo, então. Mas Deus, irmão... Deus é mais ou menos assim. Se ele fala assim, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, ele vai te usar. Agora quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eu não, ele vai te usar. Sabe o que Deus faz? Deus ceva. Sabe o que é cevar? Isso é para quem pesca. O senhor pesca, pastor? Não, mas eu fui convidado. O irmão falou, vamos pescar, pastor Isaías, no Rio Tietê? Eu falei, rapaz, eu não gosto de pescar, irmão. Primeiro que eu gosto de falar, e diz que quem vai pescar não pode falar para não espantar o peixe. Então eu espero vocês em terra firme. Falei, eu não tenho sorte para pescar, meu irmão. Ele falou, pastor, mas não é questão de sorte, é questão de técnica. Eu falei, como que é a técnica? A gente vai um dia antes, porque eu tenho um rancho lá. A gente vai no lugar que a gente quer ficar amanhã e a gente ceva hoje. O peixe, olha me explicando a linguagem do peixe. O peixe vai lá e fala, oh, comida. O peixe come e fica por ali. No outro dia o senhor chega, assim, em vez do senhor cevar, o peixe está por ali. Mais ou menos assim, ontem eu comi aqui, será que tem mais alguma coisa? Ele me explicando. Aí a gente chega cá, cavara e pesca. Ele falou, isso se chama cevar, pastor. Eu falando para os irmãos aqui agora, me veio na mente. Quando a gente diz não, Deus ceva. E quando a gente vai ver, a gente já está dentro. Lembra do cargo quando chegou na tua mão? Tu era normal e tranquilo. O cargo chegou, a fúria se levantou. Aí você diz assim, se eu soubesse, eu não queria. Mas não é que querer, Deus cevou e você entrou. E vou te dar uma notícia, agora já era, porque Deus não quer de volta. Quem mandou me convidar, irmão? Sabe o que Deus falou comigo? Diga para ela vigiar com os pensamentos dela. Eu falei, não, isso aí é fácil. Isso aí eu consigo falar. Diga para ela vigiar com os pensamentos dela, que os pensamentos dela tinham tirado a paz dela. Eu falei, irmã, Deus manda falar para a senhora vigiar com seus pensamentos, porque seus pensamentos têm tirado a tua paz. Aí Deus foi descendo, eu fui entregando. Porque a senhora pergunta, Senhor, se eu morrer, quando eu fui, eu já tinha soltado. Se o senhor morrer, quem cuida do meu filho? E o meu marido, Senhor? Ela começou a gritar, ela arrancou a máscara, jogou no chão. A enfermeira abriu a porta, o médico, o marido disse, não, é uma oração, é uma oração. Fechou a porta.
Quando eu fui ver, irmão, eu não sei se a graça subiu de baixo para cima, se foi de cima para baixo, ou se pegou de baixo e de cima e bateu no meio. Mas quando eu fui ver, Deus manda dizer que Ele confunde a medicina, fecha a tua sepultura e acrescenta teus anos de vida. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Eu falei, meu Deus, isso não era para falar. Mas aí eu já tirei o azeite do bolso, chapei o azeite na testa dela, orei, ó. Sábado, domingo, segunda, 2 horas da tarde, toca o telefone. Quando atendi o telefone, era a sogra. Pastor Isaías, aqui é a irmã fulana. Meu coração. Falei, ô irmã, Pai do Senhor. Ela, meu filho quer falar com o senhor. Aí quando ele pegou, falou, pastor, boa tarde, a paz do Senhor. Pastor, como eu estou alegre. Eu pensei, você está alegre é porque Deus está no negócio. Eu falei, pode falar, meu irmão. Falei, o pastor fez um rebuliço no hospital. Segura o glória e prepara o melhor. A junta médica me chamou com a direção do hospital. Fizeram uma reunião, disseram, não entendemos o que aconteceu, porque a sua esposa sexta-feira estava com leucemia. A gente estava até com medo de dar uma bolsa de sangue. Fizemos uma reunião e o resultado foi, se der a bolsa de sangue pode dar uma parada cardíaca, e se não der vai dar uma parada cardíaca. E alguém disse, então dê, porque se acontecer alguma coisa pelo menos tentamos. E nós com medo demos, não deu parada cardíaca. E hoje segunda-feira fomos fazer um novo exame. Ela não tem leucemia, deu deficiência de vitamina B. Entrou com laudo, saiu caminhando pela porta de pé. Se eu fosse você, eu dava um glória por esta palavra. É o anjo chegando e dizendo, és estéril, né? Nunca geraste, porém eu cheguei e vai mudar. Tu vai gerar. Oh, glória. Irmão, a Bíblia é profunda demais. Eu fico imaginando, desenha na tua mente aí. O anjo disse assim para ela, eu tenho 3 coisas para falar para a senhora. Primeiro, a senhora não bebe bebida forte, não coloca vinho na boca e nem chega perto de nada imundo. O menino que já está aí dentro, ele tem as mesmas recomendações da senhora, só que ele tem 2 a mais. Ele não chega perto de nada morto e nem coloca navalha na cabeça, porque ele será um nazireu de Deus. A mulher, quando distraiu, que ela olhou, o anjo, ó, sumiu. Ela foi falar com Manoá, o que tinha nome, tinha linhagem, tinha tradição. Falou, Manoá, Manoá, me apareceu um varão e falou para mim o nosso problema. Falou que sabe que Israel está sendo julgado, mas através de mim vai nascer um menino. Esse menino será nazireu e ele mandou umas recomendações. Eu não bebo vinho, não coloco coisa imunda na boca e nem chego perto de nada imundo. O menino as mesmas coisas, Manoá. Só que o menino tem 2 coisas a mais. Não coloca navalha na cabeça e nem chega perto de nada morto. Foi o que o varão falou. O Manoá falou, e quem é ele? Eu não sei. E da onde ele veio? Eu também não vi, porque quando eu fui ver ele já estava do lado. E para onde ele foi? Eu também não vi, porque eu distraí. Quando eu olhei, ele já não estava mais. Manoá, irmão, leia o texto na tua casa. Manoá perguntou, e como que ele era? Para mim saber se ele tem semelhança de alguém, eu sei de quem ele é filho ou quem é ele. Ela disse, eu não sei nem falar, Manoá. A aparência dele era uma coisa diferente. Era uma mistura de beleza com terrível, de terrível com beleza. Ele era terribilíssimo. Não é assim que está no texto? Manoá disse, mulher, mas tu não sabe nem o que aconteceu. Aí sabe o que Manoá fez? Manoá foi orar. E o texto diz que na oração ele falou assim para Deus, Senhor, o Senhor pode voltar, se é que foi o Senhor? Porque pelo que a minha mulher falou, a revelação é muito profunda, mas o que ela disse é muito pouco. É muito pouco para uma obra tão grandiosa. Eu estou achando que ela está esquecendo de coisa. O Senhor pode voltar, porque eu não quero errar na criação do menino. Paz, meus irmãos, não é que Deus voltou? Esse casal tinha senha. Só que presta atenção no texto, o anjo não voltou para Manoá, voltou para sem nome. E sabe onde ela estava? O texto diz que ela estava no campo trabalhando. E Manoá, em casa. Mas o anjo disse, não vou nem voltar para quem está em casa, eu vou no campo. Meu assunto é com quem trabalha, não é com quem dá trabalho, não. Só que agora o anjo, irmão, o anjo, ó, quietinho. O anjo chegou, que cena. O anjo chegou e ficou paradinho olhando para ela. Eu não sei se ela está plantando, se ela está carpindo, se ela está colhendo, se ela está regando. Só sei que o texto diz que ela está trabalhando no campo. E ela está aqui, que de repente ela olhou e disse, não foi você que me apareceu esses dias? O anjo parado olhando para ela disse, eu sou. Falou, meu marido queria falar com o senhor. Será que o senhor não espera um minutinho que eu vou em casa chamar meu marido rapidinho? O anjo disse, eu espero. Você entende isso, irmão? Fez Deus voltar a esperar no sol quente. Não, pega o texto. E não é que o anjo esperou? Ela saiu do campo, chegou em casa, Manoá,
O varão que me apareceu, que me falou aquelas coisas, voltou. Mulher, eu queria falar com ele. Pois eu falei, ele está te esperando. Aonde? No campo. O texto diz que Manoá sai correndo e deixa ela para trás. Só que ela não ficou para trás não, ela veio atrás. Quando ele chega perto do anjo, o anjo de... Que cena! O anjo de pé, olhando para ele, ele chega e diz: és tu o mesmo varão que apareceste a esta? O anjo disse: eu sou. Nossa, meu Deus. Manoá, pastor, olhou para ela e falou: dá para o senhor falar o que eu tenho que fazer? Que a minha esposa falou tão pouco que ela deve ter esquecido muita coisa e eu não posso errar. O senhor pode falar? O anjo disse: eu vou repetir, porque quando ela falou eu vi, e o que ela falou foi o que eu falei, e eu não voltei para acrescentar e nem mudar. Minha palavra não muda, eu vou. Ela não bebe vinho, não coloca coisa imunda na boca e nem chega perto de nada imundo. Eu disse para ela: o menino é as mesmas coisas, mas duas a mais. Navalha na cabeça, nem pensar e nem chega perto de nada morto. Foi isso que eu falei. Pois foi isso que ela falou. Pois foi isso que eu falei. Então, o senhor espera só um minutinho que eu vou em casa preparar um café e já volto para nós tomar um café? O anjo disse: eu espero. Não, Jesus. Tem gente que entra na casa dele, senta na casa dele, está aqui perto dele e não sente ele. E eu não estou falando isso para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas num ambiente como esse, ter a coragem de ficar 1 hora de palavra assim, ó. Eu sou feio, mas tem um azeite. Obrigado, pastor. Essa me salvou agora. Glórias a Jesus. Eu espero. O texto diz que ele foi em casa, preparou uma vitela tenra e boa. Chegou e colocou, irmãos, em cima da pedra. A pedra foi a mesa. Colocou aqui, está aqui, vamos comer? O anjo disse: eu não vou comer. Manoel, olha, o senhor não vai comer? Mas eu falei que eu ia fazer para o senhor falou que aceitava, eu fui e fiz, o senhor não vai querer? Aí a Bíblia diz assim: e ele não sabia que era o anjo do Senhor. Era Deus falando com ele, ele falando para Deus: senta aí para nós comer. Mas o anjo disse: eu não vou comer. O senhor não vai comer? Eu não vou comer, mas é para ti. O anjo disse: eu não vou comer, mas já que é para mim eu vou aceitar. O anjo pega o bordão e quando rela na penha, desce fogo do céu. O anjo entra no meio da labareda e... E Manoá, ó, que cena, que elevador, hein, irmão? Oh, glória. Ele está aqui. Ele está aqui. Essa coluna de fogo, essa roda de fogo, essa labareda de fogo, passei aqui, ó. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar, porque há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a frieza aqui dentro, não pode ficar. Quando Jesus, ó, receba aí agora. Icalai, Aramunai. Icalabalabalabalabalabashai. Shui, Nécia. É Ele. É Ele. É Ele que está aqui. Se nós pudéssemos perguntar: és tu? Ele ia dizer: eu sou. Sou eu. Sou eu que visito os músicos. Sou eu que visito o ministério. Sou eu que visito as irmãs. Sou eu que visito os jovens. Sou eu que visito os adolescentes. Sou eu que atravesso a rua e desço naquela casa nas crianças lá agora. E se você crê, Deus pode batizar teu filho do lado de lá da rua agora. É Ele.
Irmãos, com todo respeito, eu não vou falar isso para você dar glória não, mas se todo crente pudesse aproveitar isso aqui agora, Deus ia tomar crente na marcha aqui. Mas desculpa da liberdade, ô Senhor, me ajuda, é muita etiqueta. Tá com medo de abaçar o vestido? Tá com medo de alguém olhar e te chamar de menino? Tá com medo? É melhor pular na presença dele como menino do que ser um vazio. Desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Se você crê, liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede para Jesus. Vamos. Liga, 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 liga nesta. Pede, 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 pede para Jesus. Eu gostei, viu? Se quiserem me convidar para a banda, dai vitória ao vaso, Jesus, enche de azeite. Mas cadê as irmãs? Enche de azeite, enche de azeite. Vamos pedir? De azeite. Então liga. Liga, 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 liga nesta. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Eu gostei, mano. Sabe o que aconteceu? Porque o meu horário já se foi. Oh, meu Deus, me ajuda. Diz o texto que Manoá virou para ela e falou: eu quero crer que foi mais ou menos assim. Eu quero crer, não vai ler que você não vai achar isso. Mas foi mais ou menos assim: ô mulher, eu quero te pedir perdão. Por quê? Porque quando você falou para mim, eu achei que você estava esquecendo de coisas e você não esqueceu nada não. Porque o que você falou foi o que ele disse. Então você me desculpa, viu? Aí a mulher olhou para ele e falou: e você perguntou o nome dele? Porque quando eu não sabia o nome você ficou tão irritado. É verdade. E qual é o teu nome? Para quando se cumprir a palavra eu saiba quem eu devo agradecer. O anjo no meio da labareda olhou para ele e falou: por que você pergunta pelo meu nome se você já sentiu que é maravilhoso? E ele está aqui. Aí, irmãos, para nós encerrarmos, aí se cumpre o verso de número 22. Manoá volta para ela e diz: mulher, você não sabe quem era. Era Deus. Nós vimos Deus e eu já sei o que vai acontecer. Nós vamos morrer. Perceba, tinha nome, tinha título, tinha status, tinha origem, mas não tinha visão. O que era milagre chegou morte. Vimos Deus e vamos morrer. A sem nome, defeituosa, que ninguém sabe o nome dela até hoje, em vez de ver morte, viu vida. E olhou para ele e falou o verso 23: se o Senhor nos quiser matar. Ele não tinha mostrado o que mostrou, não tinha prometido o que prometeu e não tínhamos visto o que nós vimos. Eu encerro com essa frase e preparo um glória. Se fosse para tu morrer no meio desse vento, Deus não te prometia o que te prometeu, não te mostrava o que te mostrou. Quantos pode dar um glória por esta palavra? Amém. Se coloque de pé. Ele está aqui, irmãos. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Se é sobre o altar, peça. Então adore. Vamos declarar que não há?
Vamos? E outro igual não há. 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 Deus vai renovar crente aí. Posso fazer o apelo, pastor? Posso fazer o apelo? Com a liberdade que me é dada, o recinto parece que não tem, mas quem sabe Deus trouxe alguém aqui. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente? Não aceitara Jesus? Ou tem alguém aqui que quem sabe um dia cantou, pregou, ceiou, mas hoje está afastado? Existe uma ruptura na tua aliança e Deus manda dizer que a aliança com Deus não pode ter emenda. Deus está dizendo: eu quero renovar minha aliança contigo. Eu só tenho 1 minuto e eu vou orar. Não vou insistir. Não fica fazendo voto com Deus nem propósito. Se for comigo ele vai falar mais ou menos o que eu pensei hoje. Não vou falar nada. Quem precisa corre e abraça. A última vez eu faço esse convite. Tem alguém que quer aceitar Jesus na galeria? Na nave da igreja, nas laterais, onde tem irmãos e convidados sentados, ou lá na galeria da igreja, tem alguém que quer aceitar, ou tem alguém que está afastado ou quer renovar sua aliança com Deus? Se houver, dê um sinal com a mão e nós vamos orar por você. Se entregando no YouTube, através da transmissão. Mandando mensagem. Irmãos, tem alguém através do YouTube que está se entregando para Jesus por causa deste culto aqui agora. Aonde está a câmera? Aí no centro da igreja? Então dá um zoom em mim aí. Eu quero falar para você que está, quem sabe, no sofá da tua casa, no volante do teu carro, ou no teu escritório trabalhando ainda, ou quem sabe tem alguém que está no leito de enfermidade e Deus apresentou esse culto para você através das redes sociais. Se você estiver afastado, aonde você estiver aí, faça uma aliança, renove a tua aliança com Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus, declare Jesus como teu Salvador. Quem sabe você está aí, o problema não é a enfermidade, o problema é a necessidade, é o desemprego, o problema é o gigante que se levantou, é alguém que o inimigo está usando para tirar a tua paz, e o adversário quer destruir o que é teu. Eu profetizo vida, salvação, restauração, a bênção de Deus na tua casa. E se a igreja concorda comigo, diz amém. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Eu te agradeço pela vida do pastor Sisaque. Eu te agradeço pela vida da sua esposa. Eu te agradeço por essa multidão de irmãs. Quem sabe algumas ainda não conseguiram chegar hoje, mas alcança as tuas filhas. Continua abençoando, provendo, protegendo, suprindo as necessidades na área que as tuas servas necessitam. Eu apresento o ministério, cada obreiro que é da sede, das congregações, dirigente, pastores. Alcança os teus servos, renove a força dos teus filhos, renove as forças dos teus servos para a glória do teu nome. Abençoa os músicos da igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens, irmãs do circo de oração, os obreiros de ponta a ponta, aonde houver uma casa, Senhor, deste campo, que o Senhor alcance e continue guardando, continue provendo e continue dando crescimento e crescimento sustentável. Muito obrigado por tudo, porque a tua promessa eu sei que continua firme para a glória do teu nome. Quem crê e recebe diz amém.